Olá, caríssimos! Eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou médico cardiologista e eu tenho ajudado pessoas a aprender o néctar da eletrocardiografia e que bom que você está aqui com a gente. Olha, hoje a gente vai comentar um eletro muito importante e que fala a respeito de um caso que a gente viu, a gente está em vias de começar a semana online de eletrocardiografia, do José Wilker, aquele eletro lá do José Wilker, que ele teve uma coronariopatia súbita e ele veio a óbito. Isso foi divulgado na imprensa, então eu usei isso para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, tá? A doença coronariana é uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo. Aliás, é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. E metade dos pacientes, eles morrem na primeira hora, quando tem um tipo específico de infarto, que é o que a gente chama de infarto com supra. Basicamente, a gente tem dois tipos de infarto. O infarto com supra e o infarto sem supra, do desnivelamento do segmento ST. Isso representa haver ou não supra de ST no eletro decorrente de uma síndrome coronariana aguda. Isso significa que existe uma oclusão completa da artéria coronariana. Lembrando que a coronária é aquela artéria que envolve o coração como uma coroa, coronária. Daí que vem esse nome, artéria coronária, porque ela envolve o coração como se fosse uma coroa. Cada região do coração, ela recebe nutrição de oxigênio e de nutrientes por uma artéria específica, coronária específica. Quando existe uma oclusão completa dessa artéria, ou seja, o sangue, quando chega ali, ele não consegue ir adiante, a manifestação no eletro disso é um supradesnivelamento do segmento ST. Acontece um supra de ST. Quando existe uma obstrução mais parcial, ou seja, passa uma filetinha de sangue, passa um pouquinho de sangue, existe uma manifestação disso no eletro também. E essa manifestação é um infradesnivelamento do segmento ST. Portanto, olha como é que é poderoso o eletro. Por meio de um papel que é rodado à beira-leito e é disponível em qualquer lugar, as pessoas podem identificar o local da lesão, que a gente vai encontrar lá no cateterismo, que é um exame extremamente invasivo, e a gente pode saber o que aconteceu, se ela ocluiu totalmente ou parcialmente, se foi apenas uma obstrução. É óbvio que os infartos com supra, eles tendem a ser mais graves porque, eventualmente, acontece a oclusão de uma região que é muito nobre. E quanto mais proximal for a lesão, maior é a gravidade. Como assim? Por exemplo, tem a artéria toda. Se tiver uma obstrução lá na pontinha da artéria, um pedacinho só de músculo cardíaco vai ficar sem sangue. Agora, se você tem uma lesão na artéria aqui no início, olha quanto músculo vai ficar sem receber sangue. Então, muito músculo pode morrer. E se tem uma oclusão total, dali para frente não recebe mais sangue. Então, quanto mais proximal for a lesão, pior é para o paciente. E quanto mais artérias, isso é óbvio, quanto mais artérias estiverem ocluídas, é pior para o paciente também por razões óbvias, tá? Então, a ideia é a gente, pelo eletro, conseguir identificar o local da lesão, aonde está acontecendo, porque a gente consegue identificar as paredes do coração pelo eletrocardiograma e sabendo qual é a parede que está sendo ocluída ou obstruída, a gente consegue identificar e saber qual é a artéria, e aí quando a gente solicita um exame mais invasivo, por exemplo, como um cateterismo, a gente consegue já saber o que a gente vai encontrar lá. Talvez não dá pra gente saber o grau exato de obstrução, de oclusão dá, né? Porque se tiver oclusão, a gente já sabe que é um supra de ST. Mas se tiver um infra, a gente não sabe se é uma obstrução de 40%, de 60%, de 70%, de 80%, entende? A gente não consegue mensurar o grau de obstrução quando tem o infra de ST, quando tem o supra, sim. Mas a gente já sabe em qual artéria isso aconteceu. Então olha como é que é poderoso o eletro. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo tão longo e falando tudo isso? Porque a gente consegue identificar as artérias que estão sendo obstruídas de acordo com a localização no eletro.
e a gente consegue saber se foi parcial ou total. Então eu queria chamar a atenção para vocês aqui. A primeira coisa do nosso elétron é que esse daqui é um elétron com ritmo sinusal. Aqui, ó, eu tenho onda P que precede o QRS em D1, D2, cadê? D1, D2 e AVF, tá vendo? Aqui eu tenho um ritmo sinusal. E além disso é uma onda P que é negativa em AVR e mais ou menos em V1. Isso é o diagnóstico de ritmo sinusal. Mas o que eu quero chamar a atenção para você não é do ritmo, não. O que eu quero chamar a atenção para você é isso daqui, ó. É um supradesnivelamento do segmento ST. Eu quero chamar a atenção para você aqui, de V1 até V6, um aumento do segmento ST nessa região, ó. Aqui, ó, um aumento do segmento ST. De V1 até V6. Aí o mais purista vai falar, doutor, não está enxergando o supra de ST em V1. Calma. E também no V6 está ruim de ver. Ó, calma, ó, mas no V5 você consegue ver claramente. No V4 você vê claramente. No V3 você vê claramente. No V2 você vai ver claramente o quê, doutor? Ó, essa daqui é a linha de base. Essa daqui é a linha de base. Tá vendo, ó, essa linha de base? Era para o segmento ST estar aqui embaixo, ó, mas ele subiu. Ó, era para o segmento ST estar aqui na linha de base, ó, só que o segmento ST subiu. Aqui, ó, aqui é o QRS, aqui é a onda T. Entre o QRS e a onda T tem o segmento ST. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você um local onde está normal. Quer ver? Ih, aqui eu não consigo encontrar nesse elétron. Mas, aqui, ó, por exemplo, ó, tá na mesma linha de base aqui no AVR, ó, tá vendo? Ó, tá na mesma linha de base. Agora, olha aqui, ó. Você tem um supradesnivelamento em V1 é bem pequenininho, mas tem em V2, tem em V3, tem em V4, tem em V5, tem em V6, tem em D1, e tem no AVL, ó. O AVL era para estar aqui embaixo, ó. Aqui como é que subiu o segmento ST, ó. Tá vendo? Então, olha para mim aqui. O segmento ST é muito importante a gente analisar por conta dessa questão que a gente está falando da coronariopatia. Só que a gente precisa ter uma noção de quais são as paredes do coração. Então, preste atenção. De V1 até V6, ou seja, V1, V2, V3, V4, V5, V6, os Vs são essas derivações que a gente bota aqui no peito. Ele vê a parte da frente do coração. O coração está aqui, né? Ele vê a parte da frente do coração. Só que no coração a gente não fala parte da frente, a parte de trás. A gente fala parede anterior, que é a parte da frente, e parede posterior, é a parte de trás. De V1 até V6, ó, você consegue ver a parte da frente do coração. Ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, que eles ficam aqui na parte da frente do peito. Então, de V1 até V6 é a parede anterior do coração. Isso é muito importante, grava isso. De V1 até V6, parede anterior do coração. E quando ele pega D1 e AVL, lembra assim, ó, L de lateral. O 1 não parece um L? O 1 não parece um L? Então, 1 e L, lateral. Lateral o quê? Alto. D1 e AVL, lateral alto. Então, quando pede a parede anterior, D1 e AVL, que é a parede lateral alta, a gente chama de parede anterior extenso. Como assim, doutor? Repete aí, ó. V1, V2, V3, V4, V5, V6 é a parede anterior do coração, ok? Beleza. Se fosse só D1 e AVL, seria a parede lateral alta. Ó, L, lateral. 1 parece um L, lateral alta. D1 e AVL é a parede lateral alta. Quando pega a parede anterior e a parede lateral alta, a gente chama isso de anterior extenso. Então, ó, é um infarto com supra anterior extenso. Por quê? Porque pegou V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL. Ora, se pegou a parede anterior, foi infarto anterior extenso, imagina qual é a artéria que está sendo obstruída. Descendente anterior, isso é a famosa DA.
Beleza, já sabe a anatomia. Ó, descendente anterior é que irriga a parede o quê? Anterior. É isso, gravou, beleza, já sabe. Se você tem uma obstrução na artéria descendente anterior, numa porção proximal, o que vai acontecer com a parede anterior toda? Com a parede anterior extensa toda? Vai mostrar uma oclusão, por isso que tem o supra de ST. Então, ó, supra de ST em V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, infarto com supra anterior extenso, tá? O nome eletrocardiografês para isso é corrente de lesão subepicárdica anterior extensa. Caramba, doutor! Supra de ST de coronariopatia, a gente chama de corrente de lesão subepicárdica anterior extensa, o local. Anterior extensa. Muito legal, né? Então aqui a gente aprendeu o que é um infarto com supra, o que é um infarto sem supra, o que a gente vê no eletro, o que é parede anterior, o que é parede lateral alta, o que é um infarto anterior extenso, e a gente conseguiu identificar isso no eletro. Muito legal, né? Cara, se você gostou, me ajuda. Curte aí, dá um like, compartilha com seus amigos e eu espero você na semana online de eletrocardiografia. Um grande